Hello, elves and fairies, welcome to this class. Hoje nós vamos falar sobre inglês para kids e a neurodiversidade, tá? Basicamente para crianças de 1 a 10 anos. E essa aula é muito especial para mim, porque a neurodiversidade sempre foi assustador na minha experiência dentro da sala de aula. Eu tinha muitos medos, sabe? Eu tinha muito medo de estar fazendo coisa errada, eu tinha medo de não estar ajudando as crianças com neurodiversidade. Enfim, quero passar um pouquinho disso para você, da minha experiência dentro da sala de aula, e agora também agregando para você o nosso método Fairy Teacher, tá? Que nós vamos falar como a gente aborda isso, tá bom? Deixa eu só parar aqui um pouquinho para te falar um pouco sobre isso. Eu quero mostrar para você, primeiro, o que é neurodiversidade, uma parte teórica. Depois que a gente definir o que é neurodiversidade, nós vamos entrar em alguns detalhes, e aí eu vou mostrar para você um pouquinho do programa da Fairy Teacher, diante da neurodiversidade, e por que quando eu falo inclusão, né, que o nosso método ele é inclusivo, você vai entender bem, e se você tem medo, como eu tive no passado, você vai ficar mais segura dentro da sala de aula, independente se você tem ajudante, se não tem ajudante, etc., e coisas aí que a gente sabe da parte burocrática, tá? E depois, lá no finalzinho, eu vou te mostrar algumas atividades, inclusive packs prontos para você trabalhar com crianças sobre inclusão e neurodiversidade, ok? Então, fica comigo, é uma aula completa, tá? Então, não é uma aula rápida, se você tem pressa em algumas coisas assim, é só ir, daqui a pouquinho eu vou mostrar o passo a passo, só você ir adiantando o vídeo, combinado? Para quem não me conhece, né, eu sou a Valdineia Santos, eu sou criadora do projeto aí, Mentoria de Fairy Teachers, tá? Mas daqui a pouquinho eu conto um pouquinho sobre isso. Vamos lá para o que interessa agora. Então, vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Deixa eu só tirar isso daqui. Nós vamos ver o que é uma criança neurodiversa, né? O que essa palavra significa? Depois nós vamos, como eu disse, falar um pouquinho do nosso método do Fairy para professoras de inglês de 1 a 10 anos. Então, se você é professora de 1 a 10 anos de inglês, você está no lugar certo. Nós vamos falar sobre os desafios e dos materiais e da parte de como desenvolver a aula quando nós temos crianças neurodiversas dentro da sala de aula. E depois eu vou mostrar para você o nosso pack sobre inclusão e diversidade e nós concluímos, tá bom? Então, o que é neurodiverse, né? A neurodiversidade é um termo que é usado para falar de algumas funções do desenvolvimento do nosso cérebro. Então, o que isso significa? Que cada criança ela tem um jeito de pensar, um jeito de aprender e um jeito de processar a informação. E aqui eu já quero chamar a atenção para você de uma coisa muito importante. Será que todos nós não somos assim? Né? Será que todas as nossas crianças não têm o seu jeito de aprender, o seu jeito de processar a informação? Né? Quando a gente fala de Howard Gardner, ele já vem trazendo múltiplas inteligências, já destacando para a gente que cada ser aprende de um jeito. Então, eu já vou deixar já um spoiler aqui, né, no método Fairy, que quando a gente tem uma criança, né, que foi, não digo categorizada, mas foi diagnosticada como neurodiversa, para a gente da Fairy Teacher, tá, do nosso programa, isso não impacta muito, porque nós temos um olhar diferente para cada criança, porque nós sabemos que cada criança tem o seu processo de informação, tá? Aí, o que a criança neurodiversa tem um pouquinho a mais, né, do que as outras crianças, talvez, que tragam um pouquinho de desafio? É que ela tem um ponto forte, muito forte de aprendizado, e ela tem pontos de desafios também muito fortes, por outro lado. Então, quando você tem isso, se você conseguir perceber a forma que ela aprende, ou a forma que ela tem aquele desafio que ela não consegue aprender, você vai ter sucesso na sua aula. Vou dar um exemplo rápido, mas daqui a pouco a gente vai aprofundar. Por exemplo,
crianças diagnosticadas com autismo, muitas delas não suportam som alto, né? Então, se você está dando uma musiquinha dentro da sala de aula e você coloca uma agitação, o som muito alto, as crianças muito agitadas, músicas muito que agita muito, com certeza você vai ter problema com aquela criança que foi diagnosticada com autismo, tá? Porque ela é um desafio para ela isso daí. Então, você sabendo disso, que tem algo que incomoda muito, por exemplo, como esse som alto, o que que eu sugiro que você faça? Ao invés de pegar músicas com muita agitação, você vai pegar músicas que não sejam tão agitadas assim. Então, são dicas muito, muito precisas que você vai ver que a sua aula muda 100%, tá? E você vai ver a participação dessa criança também na sua aula. Então, como eu disse, a neurodiversidade, ela vai estar se referindo a essa parte de processamento de informação. E quem são essas neurodiversidades, né? É autismo, ADHD, dislexia e outros, tá? TDAH, todas essas síndromes, né, que vêm sendo, tendo mais diagnósticos ultimamente, nós vamos tratar aí como neurodiversa, tá? Agora, grava isso, tá? Neurodiversidade, eles vão ter, assim, formas incríveis de aprender, muito fácil, né? Se você descobre essa forma de pensamento, de processamento dessa informação deles, mas também vai ter os seus desafios, tá? Cada um deles, assim como nossas crianças, né, que não receberam diagnóstico, também é a mesma coisa. Então, independente de diagnóstico ou não, nós, da Fairy Teacher, nós entendemos que cada criança é uma, então você tem que estar atenta a esses detalhes, tá bom? Então, a gente vai ter aí o autismo, dislexia, dispraxia, a gente tem o SPD e o ADHD, tá? Que seria a parte aí de hiperatividade, né, e de atenção. Gente, eu não quero entrar muito no detalhe, sabe, de cada uma das neurodiversidades, porque não é o caso aqui. Aqui é só para você saber que quem está dentro da neurodiversidade são esses diagnósticos aqui, tá bom? Cada um, como dissemos, com o seu desafio e com a sua forma única de aprender também. Então, tudo na vida a gente tem pontos fortes e pontos fracos, sabe? Lado bom e lado ruim. Então, faz parte. Falando dos strengths, né? Falando da parte forte aí. Geralmente, uma criança, quando ela é diagnosticada com neurodiversidade, ela tem uma forma de aprender muito única, sabe? Eu lembro, assim, por exemplo, que eu tive crianças diagnosticadas com autismo que amavam música, amavam. Tudo que você dava de música, aprendia de uma forma muito rápida. E era engraçado um detalhe, tá? Durante a minha aula, a criança parecia que não participava, tá? Ela ficava longe, distante, mas depois os pais mandando vídeos, falando de como ela estava falando em casa, etc. Então, mesmo que você veja a criança assim no circle time que não está tão, entre aspas, participando da sua aula, ou você acha que não está, não desista, sabe? Vai buscando a forma dessa criança aprender, vai tentando se achegar até ela, que você vai ver que dá muito resultado. Então, vamos ver aqui alguns exemplos aí dessa parte forte, né? Desse destaque de aprendizado de uma criança com neurodiversidade. Memória excepcional, né? Então, também tive casos, sabe, de alunos que, assim, tinham uma memória fantástica, para os vocabulários, desde que isso daí tivesse interesse deles, né? O foco, né? O foco, tipo, é focado, concentração, e aí muita produtividade. A parte da criatividade, a criatividade, meu próprio filho foi diagnosticado com TDAH, e eu lembro que, assim, a criatividade dele, o pensamento criativo, eu sempre falava para as professoras, qualquer coisa que você quiser fazer, faça, mas não tire a criatividade do meu filho. Por quê? Sabe aquela atividade, tipo, de ligar uma coisa na outra? Tipo, matching,
matching game. As crianças faziam um risquinho assim direto. Meu filho não. Meu filho fazia uma volta, ele fazia uma voltinha e fazia outra, até chegar no outro ponto. E aí eu perguntava para ele, mas por que tem tanta voltinha? Não, que a gente foi passear, a gente foi fazer tal coisa, tudo mais. Então, dentro da cabecinha dele, ele tinha uma criatividade que as outras crianças não tinham. Então, você sabendo respeitar isso, e às vezes perguntando por que, você vai entender que é só a forma deles aprenderem, tá? E a gente respeitar isso. Não é porque eu tenho um matching game que é para ligar de um ponto ao outro reto, que eu não posso aceitar outras formas de aprendizado também, tá bom? E geralmente essas crianças têm também um poder de solucionar problemas muito grande. Então, aí aqueles games de puzzles, sabe? De montar quebra-cabeça, tudo isso daí vai ajudar. Outra coisa que eles têm também, às vezes, são habilidades especializadas em cada um, tá? Então, às vezes é muito bom em matemática, às vezes é muito bom em inglês, às vezes é muito bom em desenhar. Você precisa descobrir aí qual delas é esse skills que está forte dentro dos seus alunos. A parte de honestidade e integridade, né? Geralmente eles têm isso muito forte e gostam de se comunicar dessa forma. Então, perceba isso, né? Que muitas vezes as outras crianças não têm isso muito forte. Ah, geralmente eles são orientados para os detalhes, tá? Então, principalmente autismo, né? Que é daquela forma, daquele jeito, naquela ordem. Então, se você sabe disso, você respeitando isso, a criança vai se chegar até você, né? E vai aprender mais. Então, você fazer também atividades mais orientadas assim. Então, por exemplo, se você sabe que a criança aprende muito colocando em ordem, prepare a atividade para colocar em ordem, né? Então, você vai ver que vai funcionar. E persistência, tá? Eles geralmente têm muita persistência quando é a área de interesse deles. Há alguns outros exemplos e de atividades também. Habilidades espacial e visual. Então, explore essa parte da habilidade espacial e visual. Olha que engraçado, né? No nosso método Fairy Teacher, nós trabalhamos muito isso, né? Para todas as crianças. Então, quando a gente trabalha isso para todas as crianças, a gente consegue fazer a inclusão também de quem foi diagnosticado com neurodiversidade, tá? Então, muitos games de puzzles, de montar, de desenhar, de entender, sabe? De resolver problemas, tudo muito visual, mas ao mesmo tempo também você colocar um pouquinho aí do sinestésico, tá? Habilidades técnicas. Então, aqui a gente entra muito com o Clio dentro do Fairy Teacher, que você trazer o mundo para a sua aula de inglês, né? Então, aqui você pode usar até tecnologia, você pode usar brinquedos eletrônicos se a sua escola permitir, né? Se não permitir, você não vai conseguir trabalhar tanto isso, mas você pode trabalhar, por exemplo, ai, como que chama aquele tipo de Lego, sabe? De você montar Lego, por exemplo. A parte da sensibilidade, né? Muitas dessas crianças são muito empáticas, né? Elas são muito carinhosas com os outros, elas gostam de expressar esse carinho. Então, é bem legal de você explicar para os outros alunos que às vezes aquela criança gosta de abraçar, que aquela criança gosta de ficar pertinho, juntinho, porque tem crianças que se assustam, né? E falam, ai, não quero que me abrace, não, tudo mais. E aqui, já pulando um pouquinho para a parte do desafio, né? Às vezes você vai ver a criança também que quer abraçar, mas quando ela não é correspondida, ela vai lá e puxa o cabelo da outra, tá? Ela puxa, ela belisca. Por quê? Porque ela não está sendo correspondida. Mas então, se você junto com os outros alunos, você perceber isso e ajudar os outros alunos a entenderem isso, você vai ver que você vai ter uma unidade melhor. Aliás, deixa até deixar bem claro, né, nessa aula aqui, deixa eu sair um pouquinho aqui, ó. Quero falar uma coisa para você que é importante. O objetivo dessa aula para você é, primeiro, destacar um pouquinho
sobre a teoria, né, da neurodiversidade, mas para você fazer a inclusão, tá? É a inclusão dos alunos. Então, é uma aula para você trabalhar com todos os seus alunos, não só com os alunos diagnosticados, tá? É, a questão do aluno do diagnóstico, você vai ver lá no final, que eu vou mostrar para você, que são pequenas diferenças, mas dentro do método Fair Teacher, nós não trabalhamos diferenças se você tem diagnóstico, se você não tem diagnóstico, porque o nosso método, ele é inclusivo, já no geral. Então, pouca coisa você vai mudar. Isso é muito importante você saber, porque aí você vai olhar, eu sempre estou falando do método como um todo, sem diferenciar quem está diagnosticado ou não, tá bom? Então, vamos continuar lá. Acho que eu fiz coisa errada aqui. Então, agora vamos falar dos desafios, tá bom? Porque aquelas mesmas habilidades que a gente acabou de falar, que são fortes, né, que são pontos positivos, elas também podem virar um desafio para você, se você não conseguir respeitar aquilo junto com os seus alunos dentro da sala de aula. Independente, tá? Se a sala é numerosa, se a sala não é numerosa, o desafio é igual. Mas um pouquinho antes, vamos lá. Eu estou falando bastante aí de Fair Teacher, Fair Teacher, Fair Teacher. O que que é isso, né? Se você não conhece ainda essa parte do Fair Teacher e o Embracing Differences aí. Eu sou a Valdinéia Santos, tá? Eu sou criadora desse método, Fair Teacher. Como eu disse, é um método muito inclusivo, baseado em múltiplas inteligências. Então, a gente já parte do princípio que cada um aprende de uma forma. Então, por isso, nós precisamos sempre ter atividades e dinâmicas que sejam iguais para todos, sabe? Então, a gente trabalha com visual, a gente trabalha com auditivo, a gente trabalha com sinestésico, a gente vai trabalhar com espacial, com tecnológico, com tudo. Para quê? Para que a gente consiga pegar o interesse do maior número de crianças possível, tá? Eu sou especialista no ensino de inglês Kids, eu atuo no mercado desde 94, e uma coisa que eu gosto de contar para vocês é que a minha larga experiência foi em comércio exterior, tá? Aliás, até hoje eu trabalho ainda com consultoria logística internacional, e isso me fez, assim, olhar o inglês de uma forma muito diferente, porque eu vejo a dificuldade dos adultos aprenderem inglês, inclusive, às vezes, né, você mesmo, como dando aula de inglês, você tem uma dificuldade na fluência, e eu consegui meio que solucionar isso quando eu olhei para o Inglês Kids, tá? Porque quando a gente já está maior, quando a gente já tem responsabilidades, fica muito difícil da gente aprender inglês e ser fluente sem esforço, né? A gente vai ter que colocar aí um grau de esforço para acontecer isso. E a criança não, né? Se você prepara a criança, principalmente até 7 anos de idade, você vê isso, que isso acontece de forma natural, tá? Então, só um pouquinho ainda sobre mim, eu tive também meu negócio, minha escola particular, tive mais de 5.000 alunos, e só que aí eu fui migrando ali perto da pandemia para a mentoria de teachers. E aí nós lançamos no ano nós estamos em 2024, acho que no final de 2022 aí, o nosso programa de Fair Teacher, que ensina você a dar aula divertida para crianças de 1 a 10 anos, tá? Depois, se você quiser saber mais sobre isso, é só você me deixar um comentário aqui, ou manda um direct lá no WhatsApp, e eu conto um pouquinho para você desse programa. É um programa de 120 horas para teachers com registro MEC, tá? Do seu certificado. Então, é para quem quer dar aula em bilíngue. Então, vamos falar aí dos desafios que nós temos das crianças aí diagnosticadas neurodiversas, tá? Como eu disse, tem aquela própria parte delas que é um ponto positivo, às vezes vira um ponto de desafio, tá bom? Por exemplo, se eu tenho se eu tenho uma questão de aprendizado por ordem, né, que eu tenho que colocar tudo em ordem, que tem que ser tudo igualzinho, que tem que ser no meu tempo. Às vezes, dentro da sala de aula, você não consegue deixar a criança fazer isso. E aí, isso vai irritar, isso vai tirar o foco dessa criança, tá? Então, tem coisas que vai ser mais difícil para que ela possa passar para o próximo nível, tá?
Por exemplo, a criança com dislexia, né? A parte de leitura e escrita é um desafio para ela. Então, você vai ter que dar uma atividade diferenciada para essa criança, porque não dá para forçar ela a aprender da forma como, sabe, o normal que todo mundo aprende, que até mesmo não existe esse normal, porque cada um aprende de uma forma. Ah, outra coisa, né? Crianças que têm essa parte sensorial muito aguçada, igual eu falei lá no início, de o- música muito alta, ela sai do eixo, né? Ela sai do eixo. Então, se você tem problema, por exemplo, de conseguir controlar a disciplina da sua sala e você tem muitos alunos e você não tem ajudante e você ainda tem, por exemplo, uma criança autista no meio, você vai ter problema. Você vai ter problema não porque você não está preparada para isso, é porque você não está conseguindo colocar é, adaptar essa sala de aula para uma sala mais calma. Agora, se você explicar para todos os alunos que aquele aluninho ele precisa de silêncio, que ele precisa de mais calma, e aí dentro do PEC da Fairy tem várias brincadeiras para você fazer isso, linguagem de sinais, tem a questão da palma que a gente faz uns games para a criança aprender isso. Você vai acalmar aquela criança neurodiversa e, por consequência, você tem um controle da sala melhor. Agora, como que a neurodiversidade, ela afeta o aprendizado dessa criança, tá? O que que acontece? Na verdade, como ela tem formas de aprender muito fortes de um lado e desafios do outro, ela precisa de estratégias de suportes diferentes. Então, a primeira coisa, criança com neurodiversidade precisa ter um acompanhante dentro da sala de aula, e eu sei que muitas vezes isso não acontece. Só que eu queria destacar para você que se você tem uma pessoa que acompanha, não deixe essa criança fora do circle time, não separa ela, tá? Porque é inclusão. Essa pessoa auxiliar que está ali dentro é só para te ajudar num momento que dispersa. Mas, do contrário, tenta trazer essa criança para dentro do seu circle time. Eu fico com o coração partido quando eu entro numa sala de aula, que eu tenho um circle time aqui e tem uma criança com o assistente do outro lado. Gente, isso não é inclusão. Por mais que vocês tenham dado uma atividade diferenciada para ela, não é inclusão. Inclusão é quando você coloca todos juntos, tá? E aí você vai dando atenção diferenciada para cada um. E isso independente de diagnóstico, tá? E eu vou mostrar para você como que nosso programa resolve isso, tá? Então, primeira coisa que nós fazemos é o storytelling. A história, toda criança ama história, tá? Mas quando você usa a história com a parte visual, você vai deixar isso muito concreto para todas elas, independente se ela tem neurodiversidade ou não. Só que tem algumas coisas para você prestar atenção, tá bom? Primeira coisa, a realia, né? Objetos. Se você puder trazer objetos tridimensionais, por exemplo, igual aqui uma maçã, trazer a maçã e não só o flashcard. Isso vai ajudar muito com crianças neurodiversas, tá? Porque eles precisam, olha, tanto as crianças normais, assim, ó, normalmente toda criança até 7 anos precisa ó, pegar, eu costumo falar que ela precisa pegar, cheirar, lamber, tá? Então, se você puder trazer realia para a sala de aula, melhor ainda. E se você trouxer a realia, traga o flashcards também. Mas se não deu, trabalha só com flashcards, tá? Não é o ideal, porque flashcards é bidimensional, né? Não é tridimensional. Então, muitas crianças têm dificuldade de abstração desse desenho, principalmente até 3 anos de idade. Então, você pode usar muita historinha. Você vai perceber que no Fair Teacher agora, eu estou lançando vários mini-books, vários, para você colocar em 10 minutos da sua aula, por causa disso, porque o storytelling, ele envolve melhor. Aí, falando de flashcards, para crianças neurodiversas, toma atenção para uma coisa. Eu gosto muito de flashcards assim, ó, igual esse macaquinho aqui de cima, maçãzinha, bonitinha,
cheia de historinha, porém não funciona, por exemplo, para criança autista, tá? Para criança autista, você precisa pegar figuras reais, olha, que tenham a maior proximidade da realidade. Então, se você tem criança neurodiversa dentro da sua sala de aula, o seu material didático deveria estar já padronizado para esses daqui, tá? Que tem a maçã real, o macaquinho real, que vai facilitar a sua aula, para você não ficar trabalhando também. Ah, eu vou trabalhar isso aqui com esse aluno, isso aqui com outro aluno. Não, padroniza, mas de uma forma que você pegue que todos entendam a mesma linguagem. Uma outra coisa que no Fairy Teacher nós trabalhamos muito são os games interativos, tá? Então, quando eu vou fazer um game, ou mesmo a parte até de escrita lá na frente, sempre vai ter a interatividade. Então, aqui você vai ter jogar argolas, a gente tem puzzles, a gente tem de montagem, a gente tem match games, né? Tem o Spelling Bee, por exemplo, com ABC, a gente faz ele primeiro pegando as pecinhas, tá? Vai pondo pecinha em cada lugar, e aí depois você vai para a parte escrita. Então, nós daqui da Fairy Teach, a gente nunca entra, por exemplo, numa parte escrita, só a parte escrita. Não. Primeiro você trabalha a parte sinestésica, tá? A parte da interação. As crianças aprendem por interação e não por repetição, tá? Eu até causei aí esses dias um post que eu falei disso. Repetição, ela é uma parte do processo do aprendizado, tá? Ela ajuda na memorização, mas ela não é o aprendizado. O aprendizado, ele se dá pela interação. Então, quando você tem um jogo que a criança está interagindo com a outra e ela está trocando, por exemplo, num bingo, você pega um objeto, você mostra, aí ela viu qual é o objeto, ela viu, identificou no flashcards, ela interagiu com isso, aí depois você pode trabalhar com repetição, por exemplo, numa música, repetição num joguinho de repetição mesmo, em drills e outras formas, tá bom? Mas marca isso, interação. Dá jogo para criança que não seja interativo, você só está passando tempo divertido, mas não está tendo aí a eficiência do aprendizado. Music and Rhymes, olha, toda criança ama, né? E as neurodiversas também. Músicas e rimas, tá? Então, é a parte que você vai trabalhar pronúncia, você vai trabalhar vocabulário, você vai trabalhar várias coisas. Aí aqui, olha, eu trouxe uma musiquinha, eu não sei cantar, tá, gente? Minha múltipla inteligência e musicalidade é muito zero, então eu nem vou arriscar aqui para cantar, mas se você conhece Twinkle, Twinkle, Little Star, é uma música para isso daqui. Só que essa música é para você mostrar para as outras crianças a inclusão de crianças neurodiversas, tá? Então, aí, olha, você vai cantar aqui, Twinkle, Twinkle, Fairy Friend, unique from start to end, with wings of different shapes and hues, together there's so much we can do, tá? Aí vai em forma aqui, tá? É uma musiquinha, caso você queira trabalhar isso via música, principalmente se você toca violão, né? É muito legal colocar isso. Um detalhe, principalmente crianças autistas, pode ser que quando você coloque a música, ela comece a girar na sala, ou ela começa a ficar lá no fundo, e ela não vem para o circle time, tá? Uma das formas para você vir para o seu time, você pode fazer uma brincadeira de voar. Eu gosto da Fairy porque eu gostava de colocar as meninas colocarem aquela asinha da fada e falar, vamos voar para o Circle Time agora. Let's fly to the Circle Time. E aí você voava para o Circle Time para você fazer a música ou outra atividade. Porém, se a criança não quiser vir para o Circle Time, deixa ela lá. Depois, você só vai checando com o pai, com a mãe, se ela está cantando, se ela está dando algum tipo de feedback, tá bom? Mas ela não precisa ficar sentada no circle time. Aliás, criança nenhuma precisa ficar de apple cross sauce, né? De perninha cruzada lá, o tempo todo, tá bom? O tempo todo. É que a gente acaba fazendo isso porque a gente quer disciplina, a gente não quer bagunça, etc. Mas o circle time, ele pode ser vivo, ele pode ser também com movimento.
Só que aí é muito difícil, principalmente crianças, quando você tem muita gente, né, dentro da sala de aula, de você controlar isso. É por isso que a gente fala, circle time, todo mundo de perninha de índio ali, dentro da sala. Mas se você conseguir, ter um bom controle de disciplina, quanto mais envolvente movimento você tiver no circle time, melhor. Uma outra questão muito importante é o aprendizado sensorial, tá? E assim, veja que eu estou falando do método Fairy. Ou seja, é independente da criança ter uma neurodiversidade ou não. O sensorial precisa ser explorado para que você tenha um aprendizado melhor do inglês, tá bom? Então, você vai trabalhar aí, olha, tudo que possa sentir, tá bom? Então, veja ali, olha, que você, nesse exemplo, você tem um flashcard, que você tem aquele glitter, que a criança vai passando a mãozinha e vai fazendo a letra, ó. Tá vendo, ó? Ei, ela sente na ponta do dedo. Então, tudo que você puder usar como tintas, como experiência, e esse tipo de sensorial, você vai dar conta da criança neurodiversa sem precisar ficar adaptando o material. Inclusive, isso é muito importante, tá? Aí, você não vai ter adaptações de material. Você vai adaptar muito pouquinho lá na parte do book time, tá? Mas durante a sua atividade da sala de aula, você não tem adaptações, porque você está fazendo o que é necessário para todas as crianças, inclusive as de neurodiversidade. Uma outra coisa importante é você ter visual schedules and storyboards para a criança saber a sequência da sua aula, para ela saber que momento que você está. Então, olha isso aqui que legal, olha. O arrival, aí tem breakfast, aí tem lunch, aí tem drinks and bedroom. Isso aqui é de um modelo de sala bilíngue, né? Mas você pode ter aqui, né? A chegada, welcome time, o circle time, depois o book time. Então, você sinalizar isso. Quando você sinaliza, você abafa aquela ansiedade do que vem depois. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas é importante, você usa a música para passar de um momento para o outro. Quando você usa a música passando para o outro momento, você vai treinando as crianças do que vem depois. Falando de crianças neurodiversas, uma das coisas que mais causa ansiedade é ela não saber o que vem depois, ou ela ter muitas escolhas, tá? Então, quando você faz isso, ela já sabe também o que vai vir depois. Então, ela não vai se dispersar, tá bom? Agora, aqui tem um problema, né? Porque geralmente vocês não têm a sala de vocês. Não tem aquela sala que você pode deixar o seu cantinho. Se você puder deixar o cantinho, já negocia isso com a tua diretora, tá? Mesmo que você não tenha uma sala, mas que você vai em todas as salas e todas as salas você tem o seu cantinho dos schedules, assim como a professora regente tem. Se não, use posters, tá? Imprima em formato de pôster. No Fairy Teacher Creative você tem tudo para imprimir, é só você imprimir lá e você carrega de uma sala para outra. Tá ficando claro? Se não tá ficando claro, assim, vá fazendo as suas perguntas e eu vou respondendo, tá bom? Deixa aqui. É importante para mim o seu comentário, se está sendo fácil para você entender, se fez sentido para você, se não ficou, porque como é um vídeo assim muito por cima, né? Muitas vezes eu estou falando algo que talvez eu acho que você saiba que você está conectando e você não está. Então, se você puder deixar o seu comentário aqui para mim, é muito importante. Inclusive, curtir o vídeo, né? Mais importante ainda para a gente levar esse conhecimento para mais teachers. Falando de escolhas, aqui é um dos maiores erros dos teachers, quando ele não dá escolha nenhuma para a criança, essa atividade acabou, ou quando dá um monte de escolha. Nenhuma das duas coisas, gente. Sempre duas opções, principalmente aí para crianças neurodiversas, tá? Você fala assim, olha, você quer pintar ou você quer colorir? Dá duas, tá? Não mais do que isso. E use o choice board se for necessário também. Primeiro, faça, inclusive hoje eu até acho que gravar um outro vídeo sobre isso daí. Primeiro, faça uma proposta para as crianças, tá? Vamos brincar de, sei lá, de ler livro?
E aí, as crianças, não quero, pá. Ok, então, ou é ler livro, ou é isso, o que que vocês preferem, tá? Porque isso, quando você só tem duas escolhas, é mais fácil delas escolherem. Agora, quando você coloca três, aí já azedou tudo, tá? Porque vai virar bagunça. Ah, isso daqui também é legal. Eu sei que não é muito viável para você que está correndo de um lado para o outro, né? De ter mais de uma atividade. Mas é muito legal, né? Quando você dá a oportunidade para a pessoa fazer o que ela quer. Mas se não, sempre tenha um- uma maleta salva-vidas, tá? Então, você sempre vai estar com uma atividade, mas uma maleta salva-vidas, porque se as crianças começarem a ficar indisciplinadas, você tem a outra opção. E uma das coisas que parece óbvio, mas muitas de vocês acabam não fazendo, é o reforço positivo, tá? Precisa celebrar, precisa, sabe, ou ter uma musiquinha, ou ter um gestinho, alguma coisa, cada vez que algo deu certo, tá? Deu certo, comemore. Pode ser pequenininho, mas faça essa comemoração. Ops. Então, era isso, tá? Que eu tinha para mostrar para você. Agora, o que eu quero te mostrar é um pouco do nosso PEC para você introduzir o tema de inclusão e diversidade para todas as crianças, tá? Aqui eu não estou falando ainda de material adaptado, tá bom? Daqui a pouco eu falo do material adaptado. Mas, assim, como você viu, muitos dos nossos materiais, ele não precisa de adaptação, porque a gente trabalha como se toda criança fosse única. Então, né, facilita bastante. Mas falando aí do PEC, para você introduzir esse tema, eu amo esse livro aqui, I Am Different, tá? Esse I Am Different, ele tem o livro de história e o workbook. Deixa eu ver se vai funcionar aqui para eu te mostrar. Peraí. Eu vou tentar te mostrar o livrinho por dentro. Ah, não tá dando. Não tá dando, eu vou colocar, daqui a pouquinho eu ponho para você o livrinho. Mas ele é fantástico para você introduzir essa questão que cada um é único, né? Independente de diagnóstico, nós somos únicos, né? Então, esse I'm different é bem legal, porque você vai olhando, eu tenho um cabelo liso, eu tenho um cabelo enrolado, eu tenho um cabelo não sei das quantas, né? Então, é muito legal isso daí. Nós também temos lá, dentro desse PEC, um aulão que eu fiz com pais, né, na verdade, de crianças autistas. Tem um aulão completo, onde eles colocam quais são as dores deles, de quando deixa a criança dentro de uma sala de aula, o que que eles esperam, e a gente fala bastante sobre autismo, então tem esse aulão, tá? Dentro desse PEC. E lá dentro também tem jogos como esse daqui, tá? Esse puzzle do Harmony Day. Nós temos um livro que é para crianças de 7 e 8 anos, tá? Adaptado já. Então, aí você vai ver, ó, aqui, olha, conectar os dots. Mas você vai ver que isso daqui, olha, já é feito dentro do método Fairy. Qual que é a diferença? Que isso daqui, às vezes você trabalha com crianças de 2, 3 anos primeiro, e aí você vai ter que trabalhar com a criança de 7 anos dessa forma, tá? Você vai ver que tem flashcards assim, como eu disse, os flashcards precisam ser claros, né? Eles precisam ser mais realista possível, tá bom? Pode ver aqui, olha, a foto da mesa, tudo tem uma parte de realismo. Então, tem esse livro também de 7, 8 anos aí, já adaptado para crianças que façam inglês dessa faixa etária. E qual a importância dessa inclusão? Só uma coisa, né? Pode ser que você fale, como é que eu faço para ter o PEC? Eu vou deixar o link para você aqui nos comentários, então você pode acessar o link, ou você pode nos solicitar via WhatsApp, tá bom? A importância dessa questão da inclusão, tá? Qual a opinião da Val? É o seguinte, nós somos diferentes, ponto, ponto. E essa questão, eu brinco bastante da questão do autismo, principalmente,
Gente, nós não sabemos o quanto avançado eles estão frente a nós, em mundos sensoriais. Então, eu acho que, assim, nós temos a obrigação, independente da gente ter crianças com diagnosticadas ou não neurodiversas, que você comece a olhar para o teu aluno como um aluno que ele tem múltiplas inteligências diferenciadas. Então, um vai aprender mais com música, o outro vai aprender mais lendo, o outro vai aprendendo mais correndo, e assim por diante, tá? Agora, mais importante, você, do que o material adaptado, esse tipo de coisa, é você ajudar as suas crianças a entenderem dessa inclusão. Porque quando elas entenderem que todos somos únicos e todos somos iguais, você vai ter, com certeza, uma aula muito mais tranquila e você vai conseguir, inclusive, helpers, tá? Para te ajudar aí fazer essa transição durante a sala de aula. E também para a gente combater, né, estereótipos, né, estigmas, esse tipo de coisa. Nós estamos lá, né, no século XX, acho que sim, né? Que a gente não dá mais, né, para a gente ter esse tipo de preconceito. Era isso. Eu queria agradecer muito a sua presença até aqui, né? Eu sei que é um vídeo mais longuinho, mas eu espero que tenha ajudado você ter uma visão da inclusão, da neurodiversidade, que você possa espalhar essa sementinha dentro da sua sala de aula. Vamos fazer a diferença, sabe? Você fazendo a diferença na sua sala de aula, a outra teacher vai ver que você está fazendo também. Então, é muito importante que você tenha uma aula sobre inclusão com seus alunos, tá? Durante aí esse ano, você tirar um momento para fazer esse projetinho. Precisa de ajuda? Nós temos o PEC pronto para você e nós temos também a nossa comunidade Fairy Teacher. Se você ainda não conhece ou não está no nosso grupo gratuito, vou deixar ali link dentro do comentário para que você venha se juntar a nós, para que a gente faça o ensino de inglês mais divertido de 1 a 10 anos. Eu sou a Valdinéia Santos e muito obrigada por você estar aqui comigo. Curta esse vídeo, compartilhe, porque isso vai me ajudar também a divulgar esse assunto para mais teachers, tá bom? Te vejo na próxima aula. Até mais.